noite, minha gente. Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Manuel Pereira, do canal Sertão Ciência, diretamente de Paulo Afonso, na Bahia. E hoje, com a felicidade de estar conversando com outro Paulo Afonsino, ele, professor Adailson Feitosa, que é biólogo, mestre em microbiologia e doutor em biotecnologia, não é? E, acima de tudo, pai do Pedro e da Luísa. Adailson, muito bem-vindo. Aqui era uma conversa que há muito tempo queria ter com você. Tudo bom, meu amigo? Ô, Manuel, tudo ótimo, né? E bem melhor agora de poder estar falando contigo, né? Finalmente essa nossa conversa aconteceu. Te agradeço muito o convite, tá? Eu que agradeço também, cara, e principalmente de estar conversando com um ex-aluno lá do ensino médio, né? O Adailson foi aluno lá no ensino médio, na escola Luiz Eduardo Magalhães, e ele se projetou numa vida acadêmica bastante proveitosa, vamos dizer assim, e muito bonita. Primeiramente, antes da gente começar a falar aqui sobre ciência, sobre divulgação científica e sobre o seu trabalho, fala um pouquinho da tua trajetória acadêmica, não é? Como é que o aluno Adailson da escola pública se torna doutor em biotecnologia? Ô, Manuel, é fantástico esse termo que você usou agora, né? Aluno de escola pública. A gente está precisando reforçar tanto agora Verdade. esse tema, né? Bom, então, Adailson, aluno de escola pública, 100% escola pública, lá desde as séries iniciais. Fui aluno do Manuel no ensino médio, primeira turma do Luiz Eduardo Magalhães, né? Colégio recém-construído, primeira turma. E desde essa época eu já me encantava pelas ciências, né? Especificamente a biologia, né? Tive um excelente professor também daí de Paulo Afonso, Gledson, lá de ciências do estadual, e já investia muito na gente nessa temática. Entrei na UNEB meio que por acidente na biologia, né? Embora eu gostasse bastante de biológicas, biologia não era a minha primeira opção, talvez principalmente por conta da licenciatura, né? Não era um curso que eu queria fazer. Eu queria fazer agrárias, né? Então eu queria fazer engenharia agronômica, mas escola pública, filho de pais pobres, né? Sem suporte financeiro para sair de Paulo Afonso, acabei optando por biologia. E tive uma feliz surpresa, né? Uma feliz surpresa na licenciatura, uma feliz surpresa na biologia. E aí entrei em 2002 na graduação, meu curso fiz até 2007, greve, né? A gente pegou uma grevezinha aí de um ano quase. Ah, o que é estudar na universidade pública se não tiver uma greve? Não tem graça. Faz parte, né? Já está ali no Faz parte, roteiro, exato. na matriz curricular, greve, um ano. Exato. E aí, no finalzinho da graduação, eu senti falta de alguma coisa na minha formação. E aí fui buscar estágio fora de Paulo Afonso, em Salvador, na microbiologia já, né? Na UFBA. E aí fiquei estagiando na UFBA durante 6 a 8 meses, quase um ano, né? Intercalava Paulo Afonso, Salvador. Fiz essa formação lá, né? Concluí minha formação em microbiologia lá na UFBA. De lá mesmo continuei, depois da graduação, consegui uma bolsa de iniciação, de iniciação tecnológica muito boa na UFBA. Continuei lá, fiz especialização na UFES. Nesse mesmo momento que eu fiz especialização, eu fiz o mestrado, então Na UFS em cursei Feira de Santana. na UFES em Feira, Sim, isso. sim. Aí a ponte aérea aí já mudou, né? Paulo Afonso Salvador, aí Salvador, Feira de Santana. Aí cursei a especialização na UFES e prestei o mestrado para a Federal do Recôncavo, em Cruz das Almas. E aí cursei os dois juntos. E no final do mestrado fiz o doutorado para a UFES de novo, né? Voltei para a UFES e terminei o doutorado em biotecnologia lá. Cara, Mas fantástico. O bom é que você também se identificou, né? Dentro da biologia. Conseguiu se identificar e crescer, vamos dizer assim, academicamente, não é? É tanto que hoje que você é professor. sou professor. Com muito Exato. orgulho, com muita felicidade.
mesmo com os perrengues da nossa profissão, né, que a gente sabe como é, mas sou um professor, como que é a palavra que a gente usa? Professor pleno, né, no sentido Sim. de estar na profissão que eu acho que seja, de fato, a profissão que eu escolhi com... Mas você se imaginava caindo na vida de professor durante No essa começo, formação acadêmica? no começo não, Léo. Na escolha da biologia, não. Eu, de fato, não me via do outro lado da sala de aula, né? Hoje a gente já não tem mais essa divisão do outro lado da sala de aula, né? Todo mundo no mesmo lado. Mas eu não me via como professor. Mas a licenciatura, né, na biologia da de Paulo Afonso, a gente tem professores fantásticos, fantásticos, fantásticos mesmo. E eles me deram todo o suporte e mostraram que sim, que a licenciatura era uma via muito boa, né? E a partir daí eu comecei a tomar gosto e mestrado, doutorado eu já dava aula, né? Então, Certo. ou na particular, ou em alguma particular, eu dei aula em Alagoinhas, numa particular, e como professor substituto já na Federal do Recôncavo. Então, eu cursava o doutorado lá e já era professor de lá também, como professor substituto. Bacana, bacana. E hoje você está na UNEB, Universidade Estadual da Bahia, não é? Lotado no campus Paulo Afonso, não é? Quer dizer, voltou Exatamente. para cá. O bom filho a casa torna. Voltei para casa. Na verdade, esse foi quase que uma promessa que eu fiz no dia da minha colação de grau. Retornar para a universidade, né, para a UNEB, Paulo Afonso, para devolver um pouquinho do que eu tive em termos de formação. Né? Então, assim, foi um desejo que eu carreguei durante muito tempo. E 2013 teve concurso, 2011 teve um concurso, né? Eu acho que o último concurso da UNEB, 2011. Daí eu fiz esse concurso, a vaga era para Paulo Afonso, mas era uma vaga só. Eu fiquei em Poxa, segundo lugar, né? E aí não consegui para Paulo Afonso. 2 anos depois, 2013, eu fui chamado para Euclides da Cunha. E aí fiquei em Euclides da Cunha durante 3 anos no curso da agronomia. E depois Juazeiro, o NEB de Juazeiro, pedi transferência para o NEB de Juazeiro. E agora, felizmente, estou voltando para casa, para o NEB, Paulo Afonso, né, onde eu pretendo, né, contribuir um pouco, não só com a universidade, mas com a cidade também. maravilha, cara, maravilha. Isso é fantástico porque nós estamos precisando. Paulo Afonso, Bahia, Brasil, não é? De pessoas que trabalham com pesquisa, trabalham com ciência, sair das fronteiras da universidade e mostrar a ciência como ela é feita, pessoas novas como você fazendo ciência, trabalhando, pesquisando, claro, incentivando futuras gerações de pesquisadores e cientistas, né? Em todos os níveis, em todos os níveis, em todas as categorias. É bom falar isso daí também, tá? E aí você ah, trabalha com microbiologia. Explica para gente esse mundo da microbiologia, no que é que ela trabalha, no que é que ela possibilita. Beleza. Bom, eu trabalho com aquilo que os olhos não veem, né? Então, com as formas de vida que os olhos não veem. Então, esse é o conceitão que a gente traz na microbiologia. É a ciência que estuda as formas de vidas que não são vistas a olho nu. Conceitualmente, durante muito tempo, ela foi considerada como um ramo, um braço da biologia, né? Hoje, com o desenvolvimento das ciências em torno da microbiologia, a gente categoriza a microbiologia como uma das disciplinas centrais da biologia, que a partir dela a gente ramificou várias outras, né? Então, a gente ramificou a genética, a gente ramificou a bioquímica, a gente ramificou a biologia celular, algumas engenharias, elas têm como base também os elementos que a gente traz da microbiologia. Então, é uma área super importante e é uma área que está no nosso dia a dia, né? É aquela ciência que a gente consegue ver se materializando, por exemplo, dentro da minha geladeira. É a ciência que eu consigo ver se materializando num jeans que eu visto. É a ciência que eu consigo ver materializando no antibiótico, no medicamento que eu consumo, né? Que eu administro. Então, de fato, é uma ciência que está no nosso dia a dia. E eu me apaixonei pela microbiologia em 2004, né, num congresso que eu participei da botânica, porque eu era da botânica. Depois eu migro para a microbiologia depois de uma palestra
eu assisti de uma professora daqui de Juazeiro, né? E assim, foi inspirador para mim. E sabe quando a chave gira? Esse Sim. foi o momento, sabe? Então a chave girou. Então, 2004 eu defini o que eu queria fazer da minha vida acadêmica. Então, nesse momento, eu tentei trilhar, né? E eu acho que consegui me firmar nessa área. Mas a microbiologia é isso, né? É a ciência que estuda as bactérias, que estuda os vírus, que estuda os fungos, né? Estuda tudo aquilo que a gente não consegue ver e a interação que eles têm com a gente, né? Nosso iogurte na geladeira, o nosso jeans, a lavagem do nosso jeans mais clara, né? Aquele jeans surrado, enzimas produzidas por fungos, um medicamento antibiótico que a gente consome, né? Que a gente administra, é Sim. produzido por micro-organismos, né? Então, assim, a gente está cercado pelos micro-organismos e mais do que isso. Hoje tem algumas áreas, algumas ciências que mostram que alguns trabalhos que comprovam que, inclusive, o nosso aspecto de sociabilidade cognitiva ele está Uau. diretamente relacionado com os micro-organismos que estão no nosso intestino, né? Nosso segundo cérebro. Já ouvi falar Então, muito disso, né? Que o intestino é o segundo cérebro. Já ouvi alguns médicos, algumas reportagens uhum. falando sobre essa questão. E como é trabalhar e como é fazer pesquisa com a microbiologia numa universidade estadual, pública estadual? Há o recurso, como é que se dá essa questão? Porque até, infelizmente, assim, nós estamos passando por um momento dificílimo de investimentos na área de pesquisas, né? Seja ela qual for. Uhum. Mano, eu diria que a palavra primeira que me vem à mente é desafiador. Trabalhar com pesquisa no Brasil já é muito desafiador. Trabalhar com pesquisa numa universidade estadual pública é mais desafiador ainda, né? E trabalhar numa universidade pública estadual com a gestão administrativa central do país que a gente está tendo é catastrófico, né? Então, assim, a gente teve Tirar leite de pedra. Exatamente, é. A gente teve um período passado onde a gente que estava na academia, a gente estava super feliz com a quantidade de investimento que estava vindo para a ciência, mas principalmente com a quantidade de investimento que estava vindo para o Nordeste, né? Então, Sim. assim, se você pega a produção acadêmica hoje, ela está concentrada sul-sudeste. E isso é um reflexo também da falta de investimento aqui para cima, né? E a gente viu que essas políticas elas começaram a ser alteradas nos governos anteriores. A gente tem hoje CNPq sendo obrigado a oferecer bolsas, recursos de projetos 30% voltado para a região norte-nordeste. Então a gente está naquele momento de transição de que os investimentos eles estariam começando a chegar, né? Mas os cortes são cada dia maiores para a nossa área, mas é desafiador e todos os dias a gente fica aqui de fato tentando tirar leite de pedra para fazer alguma coisa, para responder uma demanda da sociedade, para gerar uma tecnologia. Então assim não é fácil. E eu não trabalho com ciência básica, né? Meu trabalho é ciência aplicada. Então, torna mais difícil ainda, né? Porque tudo eu preciso de recurso. Para isso, você precisa de ter um bom laboratório, bons equipamentos. Exatamente. E aí, o que é que acontece, né? A UNEB, ela, de alguns anos para cá, ela começou a se consolidar em termos de políticas internas para financiar mais fortemente a pesquisa de alguns grupos, né? Então, a UNEB, ela chegou aonde as outras universidades não conseguiram avançar no Nordeste, por exemplo, né? Então, a gente tem todos os interiores a gente tem praticamente uma UNEB. Então, a UNEB avançou muito em termos de formar professores em ter licenciatura. Hoje, o nosso portfólio de curso ele está mudando um pouco, né? A universidade tem como política agora investir nas engenharias, por exemplo. A gente entende que a nossa missão, enquanto instituição, para a formação de professores, ela foi cumprida, né? Óbvio que não acaba, né? Mas a gente precisa dar um salto e iniciar um novo ciclo. E nesse caso, a gente tem um fortalecimento agora nas engenharias. E com isso, né, as políticas internas elas também começaram a mudar e a gente tem vários editais internos, né, onde a administração direciona recursos para equipamentos, para material de consumo, mas isso não é suficiente ainda, né? Então, quando você fala em ciência, em desenvolver tecnologia, por exemplo, a gente está não é nem competindo com o sul-sudeste, a gente está as nossas como eu posso dizer
as nossas oportunidades ou possibilidades são muito menores, né? Então, assim, óbvio que demora muito para a gente desenvolver uma tecnologia que vai chegar ao mercado, demora muito a gente desenvolver tecnologia que tenha um impacto significativo por simples falta de recursos, né? Então, assim, de fato, eu preciso de equipamento, eu preciso de materiais que a maioria das vezes são muito caros, os materiais são importados e a gente tem problemas com trâmites de importação. Mas nesses 5 anos aqui no departamento, eu consegui montar uma infraestrutura muito boa, né? Então, assim, a minha infraestrutura aqui atende perfeitamente o que eu preciso hoje, né? Para a minha linha de pesquisa, ela atende, aí o que não atende, a gente busca parcerias, né? É o que a gente tem. Você consegue estabelecer boas parcerias privadas, é isso? Exatamente. A gente tem as possibilidades das parcerias públicas, né, entre as instituições aqui. Eu tenho aqui do meu lado a Embrapa, semiárido, Sim. né, 34 quilômetros daqui, que também tem as portas abertas para dar o suporte para a gente, quando a gente precisa. Mas hoje, eu digo para você que talvez a maior possibilidade ou facilidade de desenvolver o tipo de trabalho que eu faço hoje é com parceiros do setor privado. Então, assim, é a universidade mesmo, segmento público, recorrendo a quem tem o dinheiro. Tem o dinheiro e precisa da tecnologia, precisa do conhecimento. O conhecimento está aqui na academia. Então, eu acho que chegou o momento da gente estreitar essas relações, que os outros países já fazem isso há muito tempo. É. Né? O Brasil, a gente tá começando, alguns centros fazem isso já há muito tempo, né? Mas aqui a gente, Nordeste, ainda engatia muito nesse sentido. Óbvio que a gente tem algumas federais, Ceará, que trabalha muito, né? Forte Ceará é referência na biotecnologia também, e eles já têm várias parcerias no segmento privado, e eu acho que hoje, cada vez mais, é o caminho para a gente desenvolver tecnologia de ponta, né? Falar em tecnologia, falar em pesquisa, a sua pesquisa é na área de produção de agentes biológicos no uso agrícola, correto? Exato. E, no caso, você tem um trabalho, ou está desenvolvendo um trabalho a respeito de bactérias como solução para a seca. Como é que é esse trabalho, Adailson? E um trabalho importantíssimo, ainda mais para nós que vivemos numa região na Caatinga e que tem longos períodos de seca, né? E depois desse último relatório, né, do IPCC, é mais preocupante ainda, né, a demanda bem maior em relação a mudanças climáticas. Bom, Manuel, o que acontece? Como eu falei anteriormente, né, o meu trabalho ele é baseado em estudar os organismos que a gente não consegue ver, os micro-organismos. E a gente sabe que esses micro-organismos eles estão no ambiente, né, estão em praticamente todos os ambientes. Dificilmente a gente tem algum ambiente estéril. Durante muito tempo se falou, quando a gente traz a temática para a Caatinga, da importância das plantas da Caatinga, da alteração fisiológica delas para elas sobreviverem às condições extremas de temperatura, de insolação que a gente tem. Só que mais recentemente começaram a entender que talvez não é só a fisiologia da planta, do mandacaru, por exemplo, que garante que ele consiga sobreviver a essas condições. E aí foram estudar o que é que tem além, né? E aí viram e encontraram os pequenos, né? Os pequenos grandes micro-organismos. E a gente sabe hoje, né? Tá muito estabelecido que esses micro-organismos eles auxiliam essas plantas a tolerar essas condições de seca. Então, é uma relação que acontece naturalmente. O que é que a gente faz? Tenta transferir esse conhecimento, essa interação natural, ambiental, para um sistema agrícola. E aí o foco principal são sistemas agrícolas de sequeiro, né? Então, para atender principalmente a região Nordeste. Então, embora o Brasil seja um grande produtor de várias culturas, e aí grãos, né, na sua maioria, mas o sistema de produção nosso ele é basicamente de sequeiro. A gente não tem tantas áreas irrigadas assim. Então, esses produtores, aí, pequenos e médios produtores, eles dependem diretamente do fator ambiental. Eles dependem diretamente da chuva. É Isso. esperar o São José, né? Esperar É. São O José dia de São chover. José. Chover via São Exatamente. José. Exatamente. Aí planta o feijão, planta o milho, planta o amendoim. Só que com essas alterações climáticas que a gente tem percebido, essa regra ou esse padrão de chuva ou índice mesmo de chuvas, ele está totalmente alterado. Então a gente tinha um período muito claro, né? A gente no Nordeste a gente não tem as 4 estações, É. né? A gente tem, Ou seca ou chuva.
Ou seca ou pouca chuva, né? Aquele É, espaço pequeno de chuva. E exato. hoje isso tem se alterado um pouco. A quantidade de chuva tem diminuído, a quantidade de água tem diminuído. Isso. E eu preciso alimentar uma população que é crescente, né? Então, assim, a conta não fecha. Ou eu não tenho água e eu preciso produzir, então a conta não fecha. E foi a partir daí que a gente tentou, né? Obviamente nós não somos pioneiros nesse trabalho, né? A gente tem outros grupos no Brasil trabalhando. A gente tem o professor Itamar, da Embrapa, que ele começou esse trabalho em 2010. Eu iniciei essa linha de trabalho em 2013, quando eu entrei na UNEB. 2011, na verdade, no doutorado. E a gente faz basicamente isso: é pegar o comportamento biológico, o que acontece no sistema natural, invasar e entregar para o produtor. É transformar de fato conhecimento em tecnologia, né? Então a gente faz isso. É fácil invasar essa tecnologia e entregar? Então, essa entrega demora pelo menos 5 anos até você ter algum resultado, né? Isso, obviamente, diminuiu. A gente tinha um espaço de tempo muito superior até você encontrar um micro-organismo no ambiente, invasá-lo, né? Que é o que a gente chama de formular e entregar ao Sim. produtor. Né? Esse período ele diminuiu. Hoje, em média, talvez em 5 anos a gente consegue encontrar um micro-organismo no ambiente, né? Porque como é que funciona de maneira prática? No meu caso, eu estudo os micro-organismos do Raso da Catarina. Porque é uma região muito quente, então nosso grupo, eu vou ao raso, eu coleto as plantas, eu coleto o solo e aqui no laboratório eu isolo as bactérias que estão ali presentes no solo. E aí é onde começa uma série de seleções, né? Então a gente procura se esse micro-organismo tolera a seca, se ele consegue tolerar a temperatura de 60 graus, se ele tolera condições salinas muito altas, que são características dos nossos solos. Para além disso, a gente vê se ele produz algum hormônio, se ele produz alguma característica que seja benéfica para a planta também. Então, isso aí é cerca de 6 meses, um ano, dependendo, né, da sorte. Às vezes, de uma levada só, a gente já consegue. A partir daí é testar a associação. Se essa bactéria consegue se associar a uma determinada cultura, no meu caso específico, eu trabalho com milho, né? E aí é estratégico de fato, né? Porque são as culturas que geram quantidade de capital, de dinheiro muito maior para o país. A gente quer estar nessa fatia, quer entrar nessa fatia do mercado também, né? É quem vai investir nos nossos projetos. Então, a gente valida se esses micro-organismos são capazes de interagir com o milho e se interage com o milho, se ele é capaz de induzir tolerância à seca. Então, ao invés de fornecer 100% da água que a planta precisa, eu vou fazendo redução nessa oferta. E aí a gente chega até o limite de 40%, que é quando, de fato, você não tem quase água, a planta não se desenvolve de jeito nenhum. E a gente começa, né? 40, 50, 60, 70, 80, 100, 130% da necessidade da cultura e avalia o comportamento, avalio isso em casa de vegetação, depois eu levo para campo e se funcionar em campo, eu tenho provavelmente uma tecnologia que pode chegar até o produtor. Só que hoje existe uma legislação, regulamentação para que isso vire de fato um produto, né? Então o micro-organismo ele tem que ser seguro, ele não pode oferecer risco nenhum para quem vai consumir. Eu tenho que testar em várias regiões do país, né? Então existem protocolos hoje que a gente segue e são esses protocolos que demoram às vezes. Mas, em média, hoje, 5 anos, você tem um produto do ambiente até entrega ao produtor. Mas aí você, nessa escala de 5 anos, você já vai em quanto? 10. Caramba! Na escala de 5 vai em 10. Extrapolou um pouquinho. Mas já tem resultados concretos, confiáveis. E você falou aí essa questão, por exemplo, quando você fala para essa região aqui, e para quem é da região de Paulo Afonso e daqui da Caatinga, dessa parte mais árida do Nordeste, sabe que a gente tem um solo bastante rochoso e tal. E como é que ficaria? Aí como é que é para adaptar, por exemplo, para um solo menos rochoso ou então a chamada terra vermelha ali naquela região do Centro-Oeste? Teria que fazer essa adaptação ou isso tem que, independente do solo, tem que crescer, tem que fertilizar? Bom, então, 10 anos, né?
te falei. Mas aí eu tenho os gaps de tecnologias que foram paradas. Então eu comecei no mestrado isso, né? Então deu uma parada, doutorado, outra parada. Em Uhum. Euclides da Cunha a gente começou a andar, não tinha infraestrutura, foi o tempo de montar laboratório. Em Juazeiro a mesma coisa. Cheguei em Juazeiro, montar laboratório, isolar esses micro-organismos. Então, 10 anos com o resultado que eu tenho hoje, resultado fresquinho de campo, eu acho que foi super rápido também. Isso que você falou de adaptação é exatamente o problema que a gente tem hoje da tecnologia. Então, hoje nós temos registrados no mapa, né, cerca de 433 produtos biológicos. Dentre esses 433 são basicamente para controlar doenças nas culturas. Né? E a gente tem tantos outros que são os que a gente chama de inoculantes. A gente aplica na planta e a planta se desenvolve utilizando um nutriente, um hormônio, né? Que é por isso que a gente consegue produzir tanta soja no Brasil. Senão seria inviável o Brasil produzir tanta soja se a gente não lançasse mão da uma tecnologia microbiana. Então, é uma bactéria que está ali na raiz da soja que permite que o Brasil seja um produtor tão importante dessa cultura, né? Senão a gente não conseguiria produzir. Então, o que é que acontece? Parte desses micro-organismos, eles são isolados ou foram estudados na região sul e sudeste. Sim. Então, você tem solos com características muito diferentes, mas principalmente o clima muito diferente. E aí, quando a gente tenta posicionar um produto como esse no Nordeste, para um produtor lá de Glória, Nova Glória, às vezes a tecnologia não funciona. Ok, a gente tem que entender, porque eu estou falando de um organismo vivo que foi tirado de um ambiente frio e eu quero que ele funcione agora, que ele dê o máximo do seu potencial genético num ambiente quente, né, como o nosso. E competitivo, porque os micro-organismos que já estão ali no solo do Nordeste vão querer combater o invasor. Sim. Né? Então, o que a gente tenta fazer hoje é o caminho inverso. É isolar daqui de regiões quentes Certo. e depois ele ser utilizado em regiões frias, porque tem uma plasticidade muito grande. Qual que é a nossa característica, né, do semiárido? Dias muito quentes e noites frias. Né? É. Então, com isso, o micro-organismo ele tem essa plasticidade muito grande de temperaturas diferentes. Então, eu consigo inseri-lo em uma região mais fria. O inverso já não é verdadeiro. Eu não consigo trazer do ambiente frio e ter um efeito muito bom na região Nordeste. Então, por isso, nosso foco Nordeste para o Nordeste, Nordeste para o mundo. E vai para o mundo mesmo, né? Tomara. E como você colocou muito bem aí, né? É mais fácil haver adaptação daqui para lá do que de lá para cá, não é? Adailson, você colocou aí que desenvolver a tecnologia onde a planta ia precisar menos de água, mas de toda sorte vai precisar. Uhum. Exatamente. O que acontece? Se a gente considerar a agricultura, mano, a gente tem dois problemas. Um que é a quantidade excessiva, né? Se você considerar a agricultura, consome 70% da água potável que a gente tem disponível. Sim. Né? E aí a gente tem aquela discussão, fecha a torneira em casa, mas eu em casa eu consumo 8% da água potável. A agricultura consome 70%, a indústria 22%. Então vamos considerar isso também no futuro. Mas ok. E o outro ponto são as mudanças climáticas, né? Então assim, a água disponível para a agricultura, ela vai reduzir. Né? Então, assim, a planta, o Nordeste, a gente costuma dizer que o Nordeste não chove, é seco, né? Mas o nosso semiárido ainda é o semiárido que mais chove. Né? Então, assim, de fato, a gente tem uma quantidade de água significativa que dá para produzir bastante. O problema é a irregularidade. Então, Sim. assim, óbvio que eu tenho que estar atento às condições climáticas, porque são elas que vão me permitir definir qual é a janela de plantio que eu tenho. Né? E aí, esses micro-organismos tolerantes à seca, eles entram como um seguro de vida. Então, eu vou colocar esses micro-organismos nas sementes e caso não chova suficiente, a planta já está armada bioquimicamente ali para tolerar essa condição. Mas primeiro eu tenho que fazer que esse micro-organismo chegue até a planta. Né? E é aí a tecnologia invasada que eu te falei. Bacana. E esses produtos, ou que vai ser Uhum. produto, vai chegar com um preço acessível aos produtores no futuro? Porque eu vendo uma das suas postagens no Instagram,
inclusive vou colocar aqui, né, professor Adailson Feitosa, no Instagram, @professor_Adailson_Feitosa, ele também é divulgador científico, eu não sei se propositalmente ou não, depois a gente vai falar disso. Mas lá você tem um post que fala, né, como os produtos microbiológicos têm um certo valor elevado na produção. Mas com a questão de ter uma alta produção, isso tende a diminuir o valor? Entende, Manuel? Na verdade, a tecnologia biológica, ela tem que ser uma tecnologia mais barata para fazer sentido, né? Então, assim, porque o que é que a gente está vivendo hoje na agricultura? Uma demanda muito grande da sociedade para consumir um produto mais limpo do ponto de vista de menos agrotóxicos, né? Então, quem está movimentando esse segmento hoje é a sociedade. A sociedade diz, olha, eu não quero consumir mais produto com tanto resíduo de agroquímico. Então, a indústria ela tem hoje que se adaptar e entregar uma solução biológica para isso. Só que hoje a gente tem poucos adeptos do uso da tecnologia ainda. Então, se eu tenho poucos adeptos, eu vou produzir menos. Se eu produzo menos, eu vou acabar tendo um custo elevado, né? Então, assim, e sem contar, né, a oferta e demanda, a gente tem também a tecnologia que está embarcada ali dentro. Então, um micro-organismo que foi isolado lá no sul, que virou um produto, para ele chegar aqui e ser utilizado no Nordeste, ele tem que ter protetor solar, ele tem que ter alguns elementos que evitam a dessecação. Então, não é simples, não é pegar um produto, jogar dentro do vaso e entregar. Eu preciso permitir que esse micro-organismo se mantenha vivo, né? Durante 2 anos na prateleira, por exemplo. Então, é investir em tecnologia. Então, se eu não tenho a adoção da tecnologia de um público grande, não consigo reduzir custos, né? Só que mesmo assim, ainda é uma tecnologia que, se você vai pesar a relação custo-benefício, ela se torna muito promissora, principalmente em relação ao passivo ambiental que a gente não deixa, né? Por ser um produto biológico, ele é degradável, ele não vai representar risco nenhum para o ambiente, diferente do químico que vai cobrar que vai cobrar a conta, já está cobrando, na verdade, né? Sim, 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 tem suas consequências, não é? Exatamente. Adailson, e você, desde 2020 para cá, vem trabalhando no Instagram, eu digo trabalhando, mostrando essa sua produção, inclusive vi alunos seus, onde você é orientador. Isso veio, como é que eu posso dizer? Veio naturalmente ou você se viu na obrigação de mostrar o seu trabalho, até porque tem aquela coisa, né, do ambiente fechado da academia. Uhum. Como é que você começa a trabalhar com essa divulgação? Eu não sei se você se sente divulgador científico, Não. ou se é apenas uma mera forma de mostrar o trabalho que você vem desenvolvendo, um cartão de visita. Uhum. Manuel, na verdade, começou com o cancelamento do meu Instagram. 2019, final de 2019, eu resolvi cancelar as redes sociais. Eu Certo. estava tão de saco cheio da dinâmica das redes sociais que eu optei por cancelar, porque eu já estava brigando com todo mundo por causa de política, né? Então, Quem assim, não, né? Olha, se quem não não, perder um amigo, a coisa não foi muito boa, não. Exatamente. E aí eu tava me estressando muito com discussão política mesmo no Instagram. Meu Instagram era pessoal, meu Facebook era pessoal, e eu optei por cancelar, né? E aí cancelei e eu fui fazer outras coisas da minha vida que não rede social. E comecei a interagir um pouco também com os produtores daqui da região, com consultores, com algumas empresas, e vi que existia tem um gap muito grande ainda em relação ao uso da tecnologia de biológicos e ao conhecimento que eu tenho sobre essa tecnologia e sobre o fundamento básico que é a microbiologia. Então eu senti que no mercado que eu estou hoje, que eu atuo, não se sabe, não se discute, ou não se procura saber muito sobre a parte básica, né? Embora a gente esteja lidando com microbiologia aplicada, eu não aplico nada se eu não sei o básico. Então eu vi esse gap, né? E aí eu disse, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu reativar minha rede social, só que agora com outro olhar, com outro direcionamento.
e comecei a fazer isso, né? Inicialmente eram coisas só do nosso laboratório aqui, e aí depois eu fui ampliando e discutindo e me vi, era para ser de microbiologia geral, né? E hoje eu me vejo, minhas postagens todas são sobre microbiologia agrícola, e especificamente produtos biológicos, né? Então, assim, eu não sei em que momento eu me perdi ou eu me achei na microbiologia agrícola, mas eu comecei com um propósito e hoje ele acabou ganhando outros rumos. E aí eu migrei depois para o LinkedIn, e no LinkedIn é que o negócio explodiu mesmo. Na verdade, meu engajamento maior, a minha discussão maior com o setor produtivo é no LinkedIn, né? Onde eu converso muito com CEOs de empresas, com diretores executivos de Bacana. empresas desse segmento. E aí foi quando eu comecei a perceber um outro lado também, né? O lado da indústria, né? Então, assim, da academia para a indústria. E isso facilita muito o meu fluxo nos dois setores. Isso facilita muito minha propor projetos em parceria, né? Então, as redes têm me proporcionado uma visibilidade muito grande que eu tenho utilizado hoje para desenvolver meu trabalho. Adailson, além do Instagram, você também tem o seu blog, não é? O professor Adailson Feitosa, o prof. Adailson Feitosa.blogspot.com também vai estar aqui, onde também você coloca lá matérias a respeito dos seus trabalhos que você vem desenvolvendo. Exatamente, Manuel. Como eu te falei, né? Eu senti que eu tenho um gap muito grande no mercado, né? Só que no Instagram, como não foi intencional, né, o blog foi intencional, né? De fato, no blog eu quero divulgar, eu quero falar sobre a temática, eu quero levar conteúdo de qualidade, porque eu tenho encontrado alguns materiais não tão confiáveis e o público que consome esse material, eu também sinto que ele não é tão crítico a ponto de dizer, não, esse material não presta. Aí eu estou tentando levar um material de qualidade e prestar um serviço também, né? Na verdade, porque assim, eu tive uma formação de alguns anos no segmento, na área, e acho que eu tenho como escrever alguma coisa e o público que lê, né, utilizar no mercado de trabalho, porque basicamente é uma linguagem muito voltada também para quem está no mercado de trabalho trabalhando com biológicos, né? Com produtos biológicos. E aí, seja o produtor, seja o gerente da fazenda, seja o consultor, seja quem está na indústria, seja os estudantes da agronomia, né? Importante. Então, assim, esse de fato o blog foi intencional, né? E aí toda segunda sai uma matéria nova relacionada a um tema da microbiologia agrícola. Né? No começo, naquela ânsia de falar muito, acho que foram 3 postagens na semana, e aí depois a regularidade vai ser agora uma vez por semana, né? Isso é bacana, até porque é necessário, é bom a gente mostrar a cara para a sociedade, né? Como eu já falei aqui, não ficar preso na universidade, é saber distribuir a informação e tornar ela também acessível a vários segmentos da sociedade, como você bem colocou aí, né? Estudantes, pessoas que são interessadas nesse tipo de assunto e também aqueles que procuram informações sobre esse tipo de assunto que muito provavelmente não deve ter tanto, principalmente na nossa região aqui, né? Exatamente. E isso me gerou uma visibilidade muito boa também, né? Então, assim, a partir desse trabalho, né, de divulgador científico ou não, comecei a receber vários convites para palestra, para ministrar cursos, né, em fazendas. Então, levar um pouco, né, desse conhecimento para esse público, né? Que ainda é um público muito carente de informação robusta e de qualidade. E o blog me permite falar bastante, né? Escrever bastante, coisa que eu não consigo no Instagram e nem no LinkedIn. Então, acabou unindo as duas coisas aí. Fantástico, fantástico. E quem tiver interesse, como eu já coloquei aqui, não é? Vai lá no Instagram, no @prof_adailson_feitosa, claro que vai estar aqui, né? Graças à edição. E siga aí o nosso querido professor Adailson, pai do Pedro e da Luísa. Adailson, olha, uma felicidade assim conversar com você, cara. Muito bom mesmo. E eu, enquanto professor, fico feliz de ver
né, ex-alunos indo tão longe e podendo ir mais longe ainda, tá? Vou deixar aqui o espaço para você se despedir dos nossos de nossos ouvintes, de quem está nos assistindo, e deixo aberto aqui para você suas palavras finais. Como não, eu queria te agradecer, né? Hoje mais cedo eu estava numa palestra daí da UNEB, né? Recepcionando os novos alunos e contando um pouco minha história. Então eu acabei repetindo o que eu falei hoje aqui contigo. E assim, é tão bom ver que, por exemplo, meus professores hoje são meus colegas, né, de trabalho. Você é meu colega de trabalho. Então, assim, é muito bom, né, estar na posição que eu estou e tendo a possibilidade de poder agradecer a quem me permitiu isso, né? E você, com certeza, é um desses grandes responsáveis, né, pela jornada que eu trilhei, né? A gente acaba tendo, de fato, dando sorte. Eu não gosto muito do termo sorte, você já viu lá algumas postagens minhas, né? O termo sorte, acho que é quando a gente agarra a oportunidade. Eu tive muitas oportunidades e eu soube administrar bem essas oportunidades. E eu tenho certeza que uma dessas oportunidades foi ter podido estudar na escola pública, com profissionais de qualidade absurda, como você e como meus outros professores também. Então, eu só tenho a agradecer, né, dizer que estou muito feliz voltando para casa, né, retornando para Paulo Afonso, e dizer que a microbiologia é isso aí, gente. É a nossa geladeira, né, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Então, quando estiver tomando aquela cervejinha, aquele vinhozinho, lembrem-se que aquilo ali só foi possível você estar fazendo por conta dos micro-organismos que estão ali fermentando, né, produzindo, transformando o cereal em álcool, tá? E bebam com moderação. Se tiver fora de casa, em casa não precisa não. Mas muito obrigado. Ai, meus alunos que não escutem isso. Não quero ter problema depois. É isso aí, cara. Muito obrigado. Para você que está nos assistindo, um oxente. Hoje aqui, Sertão Ciência, com 2 Paulo Afonsinos, né? Divulgadores de ciência, querendo ou não, mas trabalhando e divulgando a ciência, mostrando que a ciência pode ser feita por todos e para todos. Um cheiro, um abraço e até um próximo programa. Tchauzinho!